Gente, vamos iniciar mais um episódio do Podmar. Obrigado. Antes que eu me esqueça, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para todos os nossos episódios te avisar quando a gente entrar no ar. Vamos bater um papo aqui hoje sobre educação, sobre história de vida, com a diretora Gisele Maria Bacanelli. Ela é diretora da escola Aracil Dossiak, que fica no Tijuca 2. Saída para Cidrolândia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, quanto tempo já dedicado à educação? Eu estou na educação há 24 anos. Entrei na educação com 18, no meu primeiro ano de faculdade. Comecei a dar aula na escola Aracil Dossiak e dava aula também no Scampini na época. 2001 a gente ainda podia estar fazendo faculdade, né, estar cursando o curso e já estar lecionando, né? Então eu era contratada na época, comecei com 18 anos, lá na escola Aracil Dossiak, dava aula no noturno e fiquei, aí em seguida comecei a dar aula no município também, em 2005, depois de me formar, passei no concurso, assumi o município também e em 2006 assumi o concurso do estado e aí já como efetiva. Nesta escola Aracil Dossiak, da qual eu sou diretora hoje, eu já estou desde 2001, né? Eu fiquei 15 anos em sala de aula, dando aula, e esse é meu 9º ano na direção, já fui eleita por 3 vezes. 9º ano? É o 9º ano na direção. Era projeto de vida seu ser professora? Você sonhava quando era adolescente ser professora? Não sonhava não. Eu queria ser dentista, depois enfermeira, mas eu tive uma pequena ajudinha dos meus pais de criação nessa história aí. Porque a gente sempre foi muito humilde, né? Minha família é muito humilde, eu sou filha de pais separados e vivemos aqui em Campo Grande, nós somos em 4 irmãos e minha mãe. E lá em casa todo mundo começou a trabalhar muito cedo. E com 11 anos eu fui trabalhar na casa de uma professora minha, como empregada doméstica. Ajudava lá, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Já eu fazia 6ª série na época, pensa. Eu já sou pequenininha hoje, naquela época, então, eu era menorzinha ainda. E essa família, a senhora professora, que eu chamo hoje de mãe de criação, tenho uma consideração imensa, e a filha dela me dava aula na escola à noite de biologia, de ciências na época. E foi ali que eu comecei... Aos 11 anos você estudava à noite? Aí estudava à noite, fazia 6ª série à noite. Aí minha irmã mais velha, que tinha 13, estudava à noite também, e meu irmão, que tinha 15 na época, também estudava à noite. Então a gente ia os 3 junto e voltava junto. Todos nós trabalhávamos para ajudar em casa, né? Mas pra mim era tranquilo aquela época trabalhar. Assim, era tranquilo que eu digo assim, eu não tive uma adolescência assim, de 11 a tantos anos lá, de aproveitar, né? Sair, ter amigos. Mas a nossa, naquela época... Todo mundo que eu conhecia trabalhava, os alunos da noite todos trabalhavam, então essa era a nossa vida mesmo, a nossa rotina. E aí essa família no qual eu trabalhava na casa, a professora, a filha da professora me dava aula e foi ali que eu comecei a aprender que eu tinha que estudar. E que era só estudando que eu ia sair daquela condição que eu vivia, que eu morava, né? Que a gente era muito humilde, a gente vivia numa situação muito simples. E com 18 anos, 17 anos, eu ganhei uma bolsa na escola latino-americana para fazer o 3º ano do ensino médio.Essa família que arrumou essa bolsa para mim. E eu fiquei trabalhando com eles até os 17 anos. E eu comecei a estudar à noite no latino e a escola me chamou para trabalhar na escola Pequenópolis. Antes o latino tinha outros polos, né? E o Pequenópolis era só com pequenininhos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar para a escola e pagar o resto da bolsa. E aí eu fui lá para o latino-americano, estudava à noite e trabalhava para a escola durante o dia. E eu ajudava a cuidar dos pequenininhos mesmo. E eu amava aquilo ali. Um dia uma professora do pré faltou. Estava grávida, a professora teve um mal-estar e faltou. Pediram para eu entrar na sala e segurar a sala. Eu tinha 17 anos. Eu entrei, segurei e fiz a festa com aqueles aluninhos à tarde. Fiquei a tarde inteira com eles. No outro dia, a professora também não conseguiu dar aula, fiquei no lugar dela.
E foi aí que eu comecei a dar aula. E aí eu fui substituindo um aqui, substituindo um ali, segurando uma turminha aqui, outra ali. Com 18 anos eu estava na faculdade e já estava dando aula. Foi aí que eu comecei a dar aula. Então, que eu comecei a lecionar. E eu me apaixonei por isso. Eu tive a oportunidade de sair da educação. Eu me formei em biologia, fiz o curso de licenciatura e de bacharelado, fiz os dois. Durante a minha formação, eu fazia faculdade de manhã na UCDB. Eu trabalhava na Embrapa à tarde, consegui um estágio na Embrapa à tarde e dava aula à noite lá no Aracildo Oceac. Então a minha rotina era 3 períodos, né? E a Embrapa, ela mostra um mundo totalmente diferente pra gente, porque é pesquisa pura, né? E aplicada. E eu amava aquilo, amo até hoje. Fiz graduação assim, fiz mestrado assim e fiz doutorado no laboratório da Embrapa, pela Federal, mestrado e doutorado. E consegui conciliar o bacharel com a licenciatura, sempre trabalhando na Escola Aracildo Oceac. Em 2019, eu terminei o doutorado e aí me veio uma crise, e agora? O que eu vou fazer agora? Vou continuar na pesquisa, eu já era diretora da escola, e falei, vou continuar na pesquisa, vou para o ensino superior, e aí tive que fazer uma busca para dentro. Olha, a educação me fez até aqui. Eu amo essa interação que eu tenho com os estudantes, que eu tenho com a escola. Enquanto professora, eu me dava muito bem. Eu sempre fui muito exigente, sempre. Os alunos que passaram por mim que eu diga. Eu sempre fui muito exigente, mas eu sempre fui muito querida por eles por conta de fazer... A minha meta é fazer com que eles transformem a vida deles, assim como eu transformei a minha. Então, sair de onde eu saí e chegar onde eu estou, às vezes os alunos olham pra gente e pensam, nossa, ela não passou por nenhuma dificuldade. Muitas vezes eu dormia 4 horas por noite só, porque era faculdade de manhã, Embrapa à tarde, escola à noite. E eu tinha que estudar para as provas, eu tinha que estudar para as disciplinas, então às vezes eu chegava, dormia 4 horas da manhã, estava acordada, estava estudando até às 6 horas tomava banho para a faculdade, tudo de novo. Então com tudo isso, eu consegui me formar, cuidar da minha formação e fui vendo ali que é o caminho para que essa juventude de hoje siga, não tem jeito. Se a gente não estudar, a gente não consegue mudar. Ah, não é que... Mas tem gente que fez só o ensino médio, terminou, virou empreendedor, mas pelo menos ele fez o ensino médio, ele teve uma base, ele teve uma sustentação. Em 2019, voltando, quando eu terminei o doutorado, eu fiquei assim numa crise. E aí eu entendi que o meu lugar era a educação básica mesmo. Falei, não vou para a faculdade, não vou procurar concurso em faculdade, não vou dar aula em faculdade. Tive a oportunidade, mas eu entendi que o meu chão mesmo é dentro da escola pública, na educação básica. E eu sou feliz com as escolhas que eu fiz. Não foi uma escolha fácil, assim, porque eu fiquei pensando, puxa, mas foi até agora. Mas a escola pública precisa de doutores, precisa de gente que acredite. A gente precisa fazer os alunos sonharem. A gente tem um slogan lá na escola, que a gente fala para eles assim, sonhem alto, porque nós, Escola Aracildo Oceac, os ajudaremos a voar. Então a gente quer fazer que eles criem asas, sabe? E quando eu conto essa história para os estudantes, eles ficam assim, nossa, não sabia que, né? Achei que a senhora era já que tinha nascido assim. Não nasci assim não. Então quando a gente conta para eles, a gente começa a despertar um pouquinho neles essa vontade de também chegar lá, de também sonhar. E eu amo fazer isso. Eu faço com muito amor. Essa história que você, quando você conta da sua infância, pais separados, 4 irmãos, você faz toda essa evolução da onde você surgiu para chegar até hoje. Claro que isso, se for contar em detalhes, você vai levar muito tempo. Não é assim que se conta. Mas qual o método que você usa para contar a sua história? Olha, eu quero sempre deixar claro para quem ouve a minha história que a gente nem todo mundo tem o mesmo ponto de partida, né? Muitos estudantes, muitos alunos que passaram por mim, e colegas meus também, que hoje a gente ainda tem algum vínculo, que a gente consegue superar essas coisas. Então, eu lembro da minha história com compaixão, né? Eu olho lá para a situação que a gente vivia.
era bem difícil, né? Era antes do real ainda. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar já era o real. Mas eu lembro daquela fase antes do real, da URV, da inflação. Eu lembro de muita coisa assim, mas eu não tive uma infância. Eu me lembro de estar brincando, Da não sei boneca, onde. de estimação. Não, nem me lembro de boneca, não tive isso. É uma fase assim ruim, né, que a gente passou, toda a minha família, né? Graças a Deus, meus irmãos hoje todos formados também. Eu fui a primeira a me formar. Depois a minha irmã formou em enfermagem. E meu irmão mais velho, por último, formou em contabilidade. Mas essa fase é uma fase que a gente quis mudar, né? A gente não queria continuar vivendo daquela forma. Mas hoje você vê isso com orgulho, né? O orgulho não da vida que você teve, mas da onde você veio e aonde você está. Para onde eu cheguei, sim. E além de ver isso com orgulho, eu tenho essa história, essa bagagem para passar para os estudantes, para que eles trilhem o mesmo caminho ou caminho parecido, para que eles entendam isso, que a gente pode mudar aquela realidade que a gente nasceu. Eu nasci numa realidade muito pobre, muito pobre. Então, minha mãe trabalhava às vezes em 2 empregos, né? Não era fácil. A gente muitas vezes não tinha o que comer, a gente ficava na creche. Eu me lembro que a gente comia na creche, né? E à noite era pão com quiçuca. Aqueles quiçuquinhos que manchava toda a boca da gente, era aquilo lá. E eu me lembro disso. Mas assim, é uma fase que depois que todo mundo começou a trabalhar, todo mundo começou a ajudar, as coisas deram uma melhorada. Mas não foi uma vida fácil. E eu tenho orgulho de ter passado por tudo isso, de poder contar tudo isso, de ter essa família que eu fui trabalhar na casa dela, porque eles despertaram em mim essa vontade. Gisele, você precisa estudar, você precisa seguir um outro caminho, você precisa... E eles me acompanham até hoje, né? Eu tenho um carinho muito grande e minha mãe é viva, né? Minha mãe também sempre apoiou a gente. Minha mãe biológica, né? Meu pai biológico mora em São Paulo, mora em Araçatuba, tenho contato com ele também. Mas assim, eu tenho muita gratidão por tudo que me aconteceu, pelas pessoas que passaram na minha vida e que me ajudaram a formar essa pessoa que eu sou hoje. Vamos falar um pouco dos problemas da adolescência. Você aos 11 anos você já estudava à noite, tem todo um processo para alguém com 11 anos, pelo menos quando eu fui estudar, minha mãe teve que ter autorização de juiz, esse negócio todo para mim ir para a noite. Também nessa idade, 11, 12 anos, eu precisava trabalhar e fui estudar à noite. Mas como que uma menina de 11, 12, 13, 14 anos é tão focada, não tem a vontade do namorar, os namorados? Isso tirou você do foco por algum momento? Porque a dedicação, você vê 3 períodos de trabalho direto. Eu fico imaginando que tempo você tinha para olhar para o garoto do lado. Não tinha tempo. Não, eu sempre namorei, sempre fui namoradeira. Eu sempre namorei. Mas olha, eu tive um namorado, inclusive, quando eu tinha acho que uns 16 para 17 anos. E ele falou pra mim uma vez, falou assim, você precisa estudar, porque você não nasceu em berço de ouro, não vai casar com um homem rico, falou desse jeito pra mim. Então estuda porque você também não tem herança para receber. Aí é isso mesmo. Eu não sei, assim, eu sempre gostei de estudar também, isso faz uma grande diferença. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de ser a melhor da turma, eu sempre gostei de tirar as melhores notas, então isso me satisfazia de uma certa forma. Com 19 anos eu me casei, eu estou no meu 2º casamento. A minha irmã mais velha foi embora de casa, engravidou, parou de estudar, foi morar com o namorado, que foi o primeiro marido dela. Meu irmão, aos 18 anos, foi embora para Bonito, trabalhar lá, e ficou morando só eu, minha mãe e meu irmão mais novo. E aí, assim, minha mãe trabalhava, e eu estudava também, trabalhava, e eu não tinha muita base, sabe? Eu não tinha muita segurança, na verdade. Estrutura familiar. Eu não tinha essa estrutura familiar. E aí eu comecei a namorar o meu primeiro marido com 18 anos e com 19 nós fomos morar juntos. Então eu saí da casa da minha mãe com 19 anos. E aí era o período que eu já estava fazendo faculdade. Então fiquei ali no período todo da faculdade. Ele trabalhava o dia inteiro também. E muitas vezes me buscava na escola à noite, só me via à noite quando eu ia me buscar na escola, né? Lá no Araci. Eu saía de manhã também para ir para a faculdade.
Então eu fiquei casada com esse meu primeiro marido até os 23 anos. Depois que eu terminei a faculdade, aí depois acabou não dando certo. E aí eu me separei e fui morar sozinha já era concursada, porque eu prestei o concurso e passei no concurso antes de terminar a faculdade. Eu estava no último ano, de biologia em 2004, prestei o concurso em 2004, passei no concurso e já assumi o concurso em seguida. Então, em janeiro de 2005 eu já era concursada, já tinha acabado de terminar a faculdade. E aí eu já tive mais uma segurança, assim, não voltei para casa da minha mãe, porque na verdade não tinha já muita estrutura, minha mãe já tinha ido embora, minha mãe tem um sítio perto de Campo Grande, ela ia e voltava, então já não era uma coisa meio assim, né, que dava para eu contar. E aí, desde então, eu segui sozinha. Você contraria muitas teses, pelo menos as minhas que eu conheço, de que o namoro, a questão da afetiva, a falta dessa estrutura que você fala, que atrapalhe o crescimento da pessoa. Você, aos 11 anos, estava estudando à noite, focada, 19 anos já estava casada, separou-se, casou-se de novo. Você teve uma vida além do trabalho e da educação e, no entanto, está hoje estabilizada, com sucesso e tal. Quando eu falo que é a prova viva, que a gente vê as pessoas dizendo assim, fulana começou, ou fulano, né? Eu, por exemplo, aos 21 anos fui pai, e aí minha vida você passa a ter que sustentar o filho e vai pelo menos a minha teve muitas dificuldades. Isso a gente encontra muito, e você é o contrário. Você estudou, você foi... Mas eu acredito que essa estrutura que você reclama que não teve na família biológica, você teve nessa outra família adotiva. Exatamente, isso mesmo. Isso te sustentou, não como sustentaria uma família biológica concreta, pai e mãe ali dando força, mas te deu a força necessária para você vencer. Sim, e eu sou muito grata por isso, eu reconheço isso. É realmente isso. O meu pai de criação, ele é falecido já, ele falava, eles me chamam de Gigi. Gigi, porque você imagina, eu com 11 anos o meu tamaninho, né? Se hoje eu tenho 1,5 m com 42 anos já, né? Sou pequenininha, lá eu era. E aí eles me chamavam de Gigi, e o meu pai biológico falava assim, o meu pai de criação falava, se você fizer alguma coisa errada, alguma coisa que me envergonhe, você não precisa me falar, mas você vai lembrar disso que eu tô te falando agora. E ele falava isso com tanto amor, sabe, com tanto carinho, e Dona Delma, minha mãe de criação, também falava isso com tanto amor, com tanto cuidado, que eu tinha medo de decepcionar eles, porque eles apostavam em mim, sabe, então eu tinha medo da decepção que eu podia causar para eles, eu tive essa influência. E isso me permeia, acho que até hoje. Esse carinho, né? Esse é o diferencial para quem está em formação, para quem está crescendo. E principalmente esse tipo de cobrança, né? Olha, você vai me decepcionar, não precisa me falar, mas você vai saber que você está me decepcionando. Isso faz com que a gente se policie, né? Ele instalou um gatilho mental na minha cabeça que faz sentido até hoje. Mas eu agradeço por isso. Mas assim, depois que eu me separei, eu fiquei um tempo, tive namorados e tudo, até me casar de novo, né? E eu só fui ter filhos com 27 anos. Eu tenho 2 filhos e eu amo ser mãe e eu não achava que eu ia assim, me apaixonar tanto pela maternidade, embora minha gravidez foi difícil. Quando nasceu o Felipe, que é meu primeiro filho, eu tive depressão pós-parto, eu queria devolver aquela criança, eu falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, por que eu fiz isso? Eu queria devolver, porque todo mundo tinha falado da maternidade, que era prazeroso amamentar, que quando a criança nasce, você olha para ela e tem aquele amor à primeira vista. Eu não senti nada disso, eu falava, pronto. Eu sou diferente. Eu sou muito diferente, porque eu não gosto dessa criança desse jeito, e assim, ele nasceu prematuro, ele não chorava, ele não tinha reação nenhuma, e eu chorava, me acabando de chorar. Mas ainda bem que eu fui atendida, né? O meu obstetra percebeu um tempo, né? E eu já comecei a fazer terapia e a gente comecei a lidar com aquilo. E no meu segundo filho já foi totalmente diferente mesmo. Mas uma das minhas, eu acho que me ajudou muito foi não ter filho muito cedo, né? Não tive filho no meu primeiro casamento. Mas eu pensava nisso também, eu pensava, não posso ter filho agora, porque eu já não consigo, né? Minha vida é muito corrida, é tudo muito corrido, trabalhando 3 períodos. Quando eu me formei, que eu fiquei só trabalhando antes de fazer o mestrado, eu trabalhava de manhã, tarde e à noite, eu dava aula de manhã, tarde e à noite. Mas eu acho que pelo amor que eu sinto pelo que eu faço, não era pesado, sabe? Hoje, com 42 anos, eu vejo que eu já não consigo mais trabalhar 3 períodos, dar 3 períodos de aula como eu fazia antes.
Mas na época era prazeroso, não era Tinha pesado. energia para tudo. Eu tinha energia para isso. E hoje eu já não consigo mais, né? Lógico, mas hoje na direção, eu chego 10 para 7 na escola e saio da escola às 6 horas da tarde. É mais de 20 anos dedicados à educação, 9 anos como diretora, doutora... Doutora em biotecnologia. Eu fiz doutorado em biotecnologia e biodiversidade pela Universidade Federal. Pesquisadora, professora, diretora, mãe, mulher. Como que a política entrou na sua vida, Gisele? Se é que a gente pode falar um pouco em movimento sindical? Então, na verdade foi o exemplo mesmo. Eu sou amiga da professora Rose, desde que ela trabalhou comigo. Em 2001 nós trabalhamos juntos na escola da Ceodosec. Ela era professora lá e eu também, a conheci lá. E a gente foi trabalhando nesse movimento de política, fazendo política para os outros. Essa política mesmo, de ajudar na eleição, numa eleição aqui, de me inteirar dessa forma. Depois, já concursada, já não tendo mais a faculdade para me preocupar, que tomava muito tempo, né? Eu comecei a fazer parte dos movimentos da ACP, né? Hoje eu sou a primeira tesoureira da ACP. Fui eleita na última eleição com a chapa, né, da ACP, junto com o professor Gilvano. E sempre trabalhando com a Rose, assim, com o Rinaldo, na campanha para vereador, depois na campanha para deputado, para a Rose a campanha para vereador. Então essa era a única política partidária que a gente tinha contato. Mas nos movimentos mesmo, dentro da CP, sabe? De lutar pelos direitos, de tentar trazer uma qualidade de ensino melhor, de trazer uma estrutura melhor. Quando eu entrei na direção, eu comecei a verificar e comecei a ver outras possibilidades, que não só do governo, que não só do Estado, não só esperar do Estado. Eu comecei a ver que a gente podia ir atrás de parcerias, que existiam outras fontes de recursos que a gente poderia angariar para a escola, que a gente poderia fazer parcerias. E foi por meio dessas parcerias que eu comecei a fazer essa interlocução, escola pública, ente privado, ente político, mas não sendo o governo do estado de uma forma geral, aí num deputado, em outro, parcerias com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal do Trabalho. E eu fui vendo que a gente conseguia fazer muita coisa indo atrás de parcerias. Eu tenho muita parceria lá na escola, então a nossa escola é uma escola modelo da região hoje, é uma escola em tempo integral. Mas a gente tem tudo que você imaginar de uma escola particular, a nossa escola tem. E aí todo mundo pergunta, mas como assim? Como que você consegue tudo isso? Através das parcerias. E nesse movimento de vai aqui, conversa com vai ali, e as coisas começarem a acontecer, que eu falei, opa, eu acho que eu posso ajudar mais. Eu acho que esse amor que eu tenho, essa vontade de fazer pela educação pública, pela educação básica, me levou a vir para esse caminho da política. Então eu vejo, na pele, né, eu já senti e já vi isso. Então estruturalmente a gente conseguiu fazer muita coisa na escola. A escola passou de uma das escolas, era bem mal vista a nossa escola na região. Hoje é a melhor escola da região. A gente tem material todo apostilado, a gente consegue fazer o nosso próprio material. A gente tem todas as salas com ar-condicionado desde 2018. A gente tem data shows, né, os projetores em todas as salas. A gente tem uma sala dos professores bem aconchegante. A gente tem uma biblioteca bem aconchegante que foi parceria com o Tribunal Regional do Trabalho. Eu consegui um projeto para a escola que é do Tribunal de Justiça, em parceria com a sede, que foi a reforma feita pelos internos da Gameleira. Hoje eu sou embaixadora desse projeto junto ao Tribunal de Justiça e junto à sede. Em 2018, quando eu consegui essa reforma para a escola, é uma reforma que é feita assim. Todos os presos que trabalham no Estado, desde 2014, eles pagam uma parte desse salário, 10% desse salário é colocada num fundo. Este fundo, ele cai lá esse dinheiro todo mês, de todos os presos que trabalham. Então, 10% desse valor é utilizado para custear essa conta. Esse valor que está lá, ele é utilizado para fazer reforma das escolas, desde 2013. Em 2014, o doutor Albino Coimbra baixou essa portaria desse desconto, e essa conta, ela é que subsidia essas reformas. Eu consegui que essa reforma fosse lá para a escola em 2017 para 2018. Eles ficaram 4 meses reformando nossa escola.
É um custo baixo porque não tem licitação, é compra direta, né? Na época nós gastamos 300 mil para reformar a escola inteira. E eles gastaram, né? E a sede paga o salário dos presos, são 25 internos que trabalham. Quando passou essa reforma pela escola, o juiz, o Dr. Albino, me chamou para trabalhar com ele no projeto, como embaixadora do projeto, para dar visibilidade para o projeto. E eu aceitei o desafio. E aí o Dr. Albino falou um dia: Gisele, eu quero que as escolas que foram reformadas sejam feita a manutenção também pelos internos. E aí nós começamos com a minha escola, meu esposo também é diretor de escola, começamos com a escola do meu esposo. Aí a gente trazia os internos, né, o pessoal lá da GPI trazia os internos da Gameleira, que estão em regime semiaberto, e eles faziam a manutenção pra gente na escola. E começou assim. Hoje nós já estamos atendendo 35 escolas com esse projeto de manutenção. Hoje mesmo os internos estão lá na minha escola fazendo a manutenção da escola, poda de grama, limpeza de calha, tudo que precisa fazer. Eu quero que no começo do ano eu quero que a escola fique toda pintadinha pra gente começar o ano com tudo organizado. Então nós estamos com essa manutenção também desde 2018, mas as outras escolas do ano passado que a gente começou a atender com essa mão de obra também. Então, é uma parceria que deu fruto. E eu falei, gente, a gente pode... Então, eu comecei a pensar para o macro. Como eu conseguia fazer ali por aquela comunidade local e a gente conseguiu estender para outras escolas, eu falei, gente, se a gente levasse isso para as escolas do município, se a gente conseguisse essas parcerias para a gente começar a mudar a estrutura do município, porque a gente viu uma diferença muito grande hoje no ensino das escolas do estado e o ensino das escolas do município. Verdade, isso é visível. E eu sei por estar no chão da escola, que a gente não consegue falar de qualidade na educação sem falar de estrutura. Porque enquanto eu não estruturei minha escola, enquanto eu não estruturei aquela comunidade ali, e fiz com que todo mundo se sentisse bem ali dentro, a gente não conseguiu falar de qualidade. Eu estou falando de qualidade efetiva, eu estou na direção há 9 anos, de 6 anos para cá. Então foram 5 anos só fazendo a estruturação, fazendo com que os professores tivessem estrutura e os alunos tivessem estrutura apropriada mínima para se desenvolver ali. Quando tornou integral, aí sim melhorou, porque você diminui a quantidade de alunos, mas você aumenta realmente a qualidade. Então eu vejo isso, e isso me indigna, isso me causa uma inquietação, sabendo que dá pra gente ir atrás de parceria, sabendo que dá pra gente ir atrás de muitas coisas que não custam caro, que não vão onerar a folha de estado e de município, pra gente poder dar uma estrutura melhor para que a gente comece a falar de qualidade, porque eu acho que a gente massacra o docente, massacra quem está ali na escola, o administrativo. A gente massacra eles quando a gente fala assim, não, você tem que ter resultado, você tem que ter 85% de aprovação, mas o menininho lá do 1º ao 5º, ele não tem folha, não tem de sulfite para fazer uma atividade para ele. A professora fala, olha, você eu só posso fazer uma atividade impressa por mês porque a gente não tem essa estrutura. Como que você vai falar de qualidade, de você mudar toda uma qualidade, aumentar a qualidade do ensino fundamental do 1º ao 5º, vamos pôr nas escolas do município, se você não tem papel e toner para fazer isso, gente, que é o mínimo, que a escola não tem uma água gelada muitas vezes, que não tem monitor de aluno na hora do intervalo, que não tem gente para limpeza, que a merenda do município e a merenda do estado, se você compara, é um absurdo a qualidade. Na escola do estado a gente mesmo faz a licitação para merenda, dá um trabalho da pega. Mas é melhor, porque a gente sabe ali na minha comunidade, às vezes um alimento sai mais do que numa outra comunidade. A gente tem fruta, verdura todo dia na nossa merenda. E no município não é assim. Eu falo com os produtores que atendem a gente, da agricultura familiar, e ontem mesmo estava conversando com uma senhora que atende a gente na agricultura familiar, e ela falando a diferença. E eu também dei aula na escola do município, então conheço a realidade do município. E aí você tem lá uma escola com 2.000 alunos, com pouca gente para trabalhar e o professor tendo que fazer milagre. Então isso me causa uma inquietação. E por querer poder ajudar, poder fazer alguma coisa diferente, não falar. Porque eu sou assim, eu não gosto de chegar lá, porque tem que fazer isso. Não, vamos entrar e vamos fazer. Vamos entrar lá e vamos ver quais são as parcerias que a gente pode trazer para a escola pública, quais são as parcerias que a gente pode trazer para um posto de saúde, porque eu sou educadora, mas eu sei que a gente tem que ter parcerias com os outros setores. A gente não consegue fazer sozinho. Eu vou te dar um exemplo de parceria com outros setores. Quando a gente terminou a pandemia, de 2020 para 2021,
Quando a gente começou 2022, que a gente voltou todo mundo, que os alunos voltaram, né, de forma integral para a escola, eu achei que a gente não ia dar conta. Aluno com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, professor não querendo entrar na sala, um ambiente de saúde mental totalmente descontrolado. Eu falei, pronto. De aluno cair assim nos meus braços, sabe, de ter crise de pânico. Eu falei, nós não vamos dar conta disso. Fui baixar lá na Secretaria de Saúde do município. Tem uma unidade básica de saúde perto da escola, ali do Batistão. E pedi para que a gente tivesse uma parceria com o posto. A gente já faz parte do plano de saúde nas escolas, né, do PSE, mas eu queria algo mais. Nós conseguimos com que os alunos da nossa escola, os que precisavam mais, com que eles fossem atendidos pela psicóloga do posto uma vez por semana. Então, toda quarta-feira, até o ano passado era toda quarta tarde, a gente tem um grupo de alunos que são atendidos lá na unidade do Batistão, que é exclusivo da Escola Aracido Oceac. Então, a gente conseguiu essa parceria com o posto. A psicóloga muitas vezes vai lá na escola fazer roda de conversa com os estudantes, com alguma turma que precisa, mas aqueles estudantes que estavam se cortando, que tinham ideação suicida, que não conseguiam mais viver em sociedade, que estavam com toda uma carga emocional acumulada, a gente conseguiu ajudar eles dessa forma. Muitos foram encaminhados para o psiquiatra, então foi uma demanda muito grande. Eu falei, eu não vou dar conta disso. A escola Aracido Oceac, a gente não vai dar conta disso sozinho. Isso vai além da educação, Isso né? vai além da educação. E se a gente não tivesse essa parceria, a gente não teria dado conta. A equipe ia adoecer, como aconteceu, mas a gente começou a dar esse suporte, levar também esses psicólogos para dentro da escola. Mas olha que interessante, Mariana. Eu conversando com essa psicóloga, que é parceira nossa lá, né, do posto, eles são em 18 psicólogos para atender Campo Grande todo. Isso é um absurdo, né? Como? E essa legislação está sendo batalhada há muito tempo. Eles são 18, ela atende vários postos, né? E são 18. Como que uma capital como a nossa só tem 18 profissionais? Ela vai precisar de um psicólogo. Daqui a pouco é aquela história de quem cuida de quem cuida. Então, se a gente não fizer uma força-tarefa e efetivamente fazer com que essas coisas aconteçam, a gente vai começar chovendo no molhado, enxugando gelo. Porque o problema vai continuar o mesmo, as coisas vão continuar o mesmo. E eu não vejo isso mudar. Então, assim, eu vejo entrar ano, sai ano. Entra vereadores e sai vereadores, entram prefeitos e prefeitos, e as coisas não mudam. E você acha que é possível você, com a sua experiência de toda essa parceria, mais a parceria com a Rose que você diz, você acha que é possível mudar essa realidade? Ou pelo menos lutar, ou pelo menos tentar. Pelo menos iniciar um processo. Pelo menos iniciar um processo, porque isso não acontece do dia para a noite. As parcerias, elas têm que ser realizadas, elas têm que ser estabelecidas de uma forma que você vá apontando isso aqui dá certo, isso não dá certo, essa parceria deu certo, essa não deu. Então, só aqui na nossa conversa eu já falei de 2 parcerias da nossa escola que vai além dos muros da escola. A parceria com o Tribunal de Justiça, a parceria com o Tribunal do Trabalho também, que a gente tem uma sala dos professores lá e volta e meia eles ajudam a gente a comprar algumas coisas de material para a escola. E a parceria com o posto de saúde. Então, são coisas que a gente trouxe para dentro da escola. Mas isso não devia ser exclusividade só da Araci. Isso deveria ser exclusividade de todo. Na verdade, não deveria ser exclusividade, devia ser a regra, né? Ser a regra. Então, isso me inquieta. Isso me causa uma inquietação de querer fazer mais, de querer fazer por outras escolas ou pela população de uma forma geral, porque aí a gente já englobou várias coisas. E se a gente começa a pegar lá na educação básica, Mariana, fazer com que na educação básica, do 1º ao 5º, esse aluno realmente saia sabendo ler e escrever, mas que o professor também realmente tenha estrutura para isso, é outra história. Agora, eu não posso cobrar desse professor, desse aluno, dessa equipe, qualidade se eu não tenho um mínimo para oferecer para eles. E isso me causa uma indignação. Vamos começar aí para o final, mas como é que você acha que com o mandato de vereadora, você acha que você abre esse debate? A sua pretensão, porque você tem sucesso na sua pré-campanha, vira candidata, se elege. Primeiro dia de trabalho, né? E você apresenta esse projeto, você começa a debater, você traz as escolas para dentro da Câmara, já pensou nisso? Qual vai ser o movimento? Já, eu tenho muitas, a minha cabeça não para. Eu já tive, sim, eu tenho vários projetos para colocar em prática. Um deles junto com a prefeitura e junto com as secretarias, fazer um movimento de fazer todo mundo se conversar.
de como cada setor pode ajudar o outro. Todos têm que se conversar. A prefeitura, Campo Grande, ela não pode ser assim, essa secretaria só cuida disso, essa só cuida daquilo, essa só cuida daquilo. Nós precisamos que todo mundo se converse. E como vereadora, assim, né, se tudo der certo, eu quero fazer essa ponte. Abrir o debate, sim, escutar quem está lá no chão da escola, ir lá naquela escola que tem 2.000 alunos e escutar esses professores. Qual é a maior urgência de todo mundo aqui? Para a gente tentar ir dando essa estrutura, dando esse suporte. Você vai contar a sua história, o que você fez na sua escola, para convencer as pessoas de que é possível mudar. E fazer. E não é quando fala assim, só do debate. Vamos fazer um debate, vamos fazer um debate, mas vamos já procurar essa parceria. Vamos lá ver como que dá para fazer. O plano e a ação junto. O plano e a ação junto. Eu não sou de ficar parada. Eu tenho um plano, amanhã eu já quero colocar em prática, eu já quero movimentar. Então eu sou muito da ação mesmo, sabe? Então assim, é claro que como legisladora, né, como vereadora, a gente vai ter que passar por todas as fases que se deve passar, o caminho correto para a gente propor as leis, propor as parcerias. Mas tudo isso de uma forma mais dinâmica, indo atrás mesmo, gastando sola de sapato mesmo, gastando a fala mesmo, mas indo tentar fazer as coisas. Vamos falar, como é que está essa preparação, essa pré-campanha? Está falando com muita gente? Bem, 3 períodos para você não é novidade, né? Então como é que você está organizando a direção, o seu trabalho, essa coisa todinha com o contato da política? Como é que está isso? Olha, está sendo um desafio, né? Mas assim, eu não tenho problema em trabalhar 3 períodos, né? Mas eu estou conseguindo conciliar a direção, né? É algo que já está, para mim, pacificado, né? Eu tenho muita habilidade nisso e de controlar e de comandar a nossa equipe. Controlar não, né? De gerenciar a nossa equipe. Mas aí à noite é o que eu tô, porque a nossa escola vai até às 18, né? O nosso horário de trabalho. Fechou ali a escola às 18 horas, terminou o treinamento, escola fechada. Aí eu vou para as minhas articulações políticas, e aí assim que eu estou fazendo. E final de semana também, todo final de semana com uma articulação diferente. E eu tenho também eu sou espírita, né? Eu sou presidente da casa de oração que eu frequento, e também me divido, né? Nas quartas e quintas-feiras à noite a gente tem lá os nossos trabalhos também que a gente faz com a comunidade, e nos finais de semana, alguns finais de semana também a gente tem trabalho lá com a comunidade. Então acaba juntando tudo. Então para mim não fica pesado, porque eu já sou acostumada. Só você me falar de todas essas suas funções, eu já fiquei cansado. Então, diretora da escola, embaixadora do projeto Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade. Mais presidente da Casa Espírita, pré-candidata. Mas essa sou eu, Mariana, eu sou assim, eu não paro. E o bom de tudo isso, e eu acho que eu só consigo fazer tudo isso porque eu tenho um esposo que me ajuda e que ele embarca em todas essas minhas... Ele é diretor de escola também. No projeto social que a gente toca lá na Casa de Oração, no 3º domingo do mês a gente serve um almoço, né, para a comunidade, e eles vão lá buscar o almoço, e é ele que cozinha, ele que faz o almoço. E tem 12 anos que a gente está com esse projeto lá. Isso é uma coisa do meu coração mesmo, né? Eu adoro o abraço que eu recebo, sabe? Deus lhe abençoe, um bom domingo. Isso para mim não tem pagamento. Não tem pagamento físico que possa gratificar mais a gente do que isso. Então eu já sou acostumada nessa correria, né? Eu falo assim, Deus me fez pequenininha, mas me deu um marido grande com braços fortes que consegue me ajudar numa caminhada grande aí. Sorte dele de ter encontrado você com toda essa habilidade, essa capacidade de construir. Claro que precisa de um parceiro que entenda que seja parceiro, mas você tem uma energia fantástica, é impressionante. E eu gosto do que eu faço, Maria. Eu acho que não é pesado por isso, porque eu amo tudo isso que eu faço. Então, eu acho que é por isso que não se torna pesado, não é uma obrigação. Eu amo estar lá na escola. De manhã, quando a gente chega na escola 10 para 7, a gente vai fazer a acolhida com os alunos, eles fazem fila, a gente faz a acolhida, a gente canta o hino, tem um dia do hino, tem um dia que os alunos fazem a poesia, a música, enfim, cada dia é uma acolhida diferente.
Eu amo esse movimento. Eu vou falar uma coisa aqui que é um lugar comum de dizer que a gente fala sempre nas palestras políticas que eu participo, que eu faço, a gente fala assim, se você não entrar na política, vai continuar sempre sendo feito pelos mesmos. Não reclame, faça a sua parte, entre e tal. Então você meio que um ar novo que, com todas as ideias, toda a sua prática, o seu sucesso que você teve e não é fazendo no privado, é fazendo o público se tornar público. Exatamente. Mesmo, que é possível o público ser de boa qualidade, isso é muito e eu acredito nisso, eu acredito que a gente pode ter uma educação pública de qualidade, mas a gente precisa de uma fundamentação boa para isso, a gente precisa de uma estruturação boa para isso. Eu acredito nisso. E essa trajetória que eu trouxe até aqui me faz acreditar que eu estando dentro da política efetivamente, eu consiga fazer alguma coisa diferente. Então é isso que me faz ter certeza de que eu já fiz muito isso em um lugar e agora eu quero expandir isso para outros lugares. Então essa minha história, minha trajetória até aqui me dá essa certeza de que não vamos fazer diferente, vamos... Só me resta pedir a Deus saúde para você, que você tenha sucesso nessa caminhada, muito porque obrigada. É muito legal a sua história. E fica à vontade para dizer aí um recado nessa sua pré-campanha, para quem vai nos ver pela internet, para dizer a sua trajetória, como é que... Eu convido todos a seguir lá meu perfil no Instagram, Gisele Bacanelli, no Facebook, a acompanhar a nossa rotina na escola, porque eu sempre estou postando ali algumas coisas. Então me conheçam para terem certeza, né, de como eu sou, de quem eu sou e de que eu não estou assim agora, eu sou assim. Então essa inquietação que eu trago comigo, eu quero plantar no coração das pessoas também, para que as pessoas voltem a sonhar com pessoas que realmente possam fazer a diferença. Porque nessas andanças agora de pré-campanha, eu escuto muito, não quero mais falar de política. Não, sai desse... Eu já escutei, sai desse negócio de política, Gisele. Mas eu entendo que um caminho para eu conseguir fazer tudo isso que está aqui dentro do meu coração e dentro da minha cabeça, a gente precisa sim estar dentro da política para conseguir fazer diferente. Então eu convido todos a me conhecer, a me seguir lá no Instagram, seguir as redes sociais, bater um papo se necessário, conversar sobre política, sobre a educação, que é algo que eu amo. E é esse meu convite, me conheçam para que tenham a certeza de quem eu sou e do que eu posso fazer. E assim a gente vai encerrando esse episódio do Pode Mar, convidando você a ficar ligado, né? Se inscrever no nosso canal, porque sempre Obrigado, gente. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Foi muito bom.